Maria iniciou a gravação. Então, a gente começa. Certo, vamos lá então. Bom, você quer fazer a apresentação dele? Posso fazer? Eu te mandei o currículo. Eu estou aqui. Tá com um eco. Não sei se é o seu, Ramon. Tá dando um eco meu? aqui na apresentação, viu? Ou então alguém que tá com o microfone. E agora? Agora eu acho que parou. Melhorou. Mas eu posso fazer aqui a introdução, né? Então, bom dia, pessoal. A gente está na segunda mesa do dia de hoje do workshop de tecnologias limpas e jornada de tecnologias limpas. A mesa de cidades e comunidades mais sustentáveis. Vamos falar hoje sobre cidades e comunidades mais resilientes. Eu sou a professora Gemima Santos Arcanjo, da Universidade Federal da Bahia. Junto na moderação dessa mesa, a gente tem o professor Francisco Ramon, também da Universidade Federal da Bahia. Nós dois somos líderes da rede de tecnologias limpas da Universidade Federal da Bahia, a Rede Teclim. Temos a satisfação de ter aqui o Rodrigo Perpétuo e a Maíra Colares, né, que vão fazer as apresentações nesta mesa. Então, vou fazer uma breve introdução aqui sobre eles. Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI, América do Sul, desde 2016. É doutorando do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental da USP, economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas. Possui especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Cooperação Descentralizada pela Universidade Aberta da Catalunha. Em sua trajetória, foi chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de Minas Gerais, secretário municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, além de ter sido professor em instituições como IBMEC, Fundação João Pinheiro e UniBH. Então, bem-vindo, Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu acho que a apresentação da Maíra eu posso fazer depois, né, logo antes dela apresentar. E aí, Rodrigo, você já pode compartilhar a sua tela, por favor. E aí, depois, quando você quiser, eu apresento o vídeo, tá? Ô, Ramon, tá dando muito... Você pode fechar o microfone? Acho que é o seu mesmo que tá dando. Obrigada. Então, Rodrigo, você fica à vontade, né, para fazer sua apresentação. E aí, como eu disse, depois da sua fala vem a Maíra e a gente vai... depois dela, a gente abre para perguntas, né? Então, gente, vocês podem deixar suas perguntas no chat, tá bom? Então, muito obrigada novamente. Oi. Só contextualizar aqui a formação dessa mesa. Quando a gente pensou no convidar aí o Rodrigo e a Maíra, né? A gente tem trabalhado aqui com a questão do sistema alimentar e com diversas outras áreas, né, de atuação, de pensar cidades mais resilientes, mais sustentáveis. Então, isso casou perfeitamente assim, com o que a gente estava pensando da mesa. A gente sabe os desafios hoje que nós temos de pensar, né, se centros urbanos, capitais, com acúmulo aí, o aumento da população e os desafios de fornecer, né, os serviços, produtos para essas cidades, dentro de estruturas que a gente sabe que tem que avançar bastante ainda para concentrar tantas pessoas, né, e com o ritmo de consumo que a gente tem. Então, foi essa ideia de trazer assim, uma abordagem, o sistema alimentar como um sistema importantíssimo, né, para a população e para a questão social, e pensar aí as experiências que o Rodrigo deve apresentar do ICLEI, dos projetos, das diretrizes, das orientações que estão sendo feitas a níveis municipais na América do Sul.
tá? Então, essa foi a proposta, uma forma, assim, da gente trazer a temática bem forte de pensar cidades e comunidades mais sustentáveis e resilientes, tá bom? Então, passo a palavra aí para o Rodrigo. Muito bem. Muito obrigado, professora Gemina, professor Francisco, agradecer pelo convite, pela organização desse painel, de todo o evento, parabenizar pelo trabalho que fazem aí em relação a tecnologias limpas na Universidade Federal da Bahia. O ICLEI Ficou mudo, Rodrigo. esbarrei aqui na hora de passar o slide. O ICLEI tem trabalhado bastante aí no estado da Bahia, né? A gente fez o trabalho de apoiar tecnicamente todo o planejamento climático da capital em 2020. Revisamos agora, esse ano, o inventário de emissões de gases de efeito estufa. Fizemos também o trabalho em 2022 de cálculo, de apoio técnico para o cálculo do inventário de emissões do governo do estado da Bahia e, portanto, temos todo o interesse em aprofundar e seguir construindo os melhores vínculos no estado. Para aqueles que não conhecem o ICLEI, essa instituição nasce em 1990 com a vocação para representar todos os governos subnacionais do mundo nas agendas que emergeriam ali da ECO 92, né? Notadamente os grandes acordos quadro, o acordo quadro relacionado ao clima, nós estamos vivenciando a COP29 de Baku, o acordo que é a Convenção da Diversidade Biológica, nós acabamos de ter, no final de outubro, a COP16 da Biodiversidade em Cali, na Colômbia, e também o acordo relacionado à desertificação, né? E esse não demandava tanto a presença dos governos subnacionais, mas a partir desse ano já uma necessidade de articulação também, tanto com governos estaduais, principalmente com eles, mas também com municípios. O ICLEI tem 27 escritórios no mundo todo, vocês vão ver aqui o subsistema do ICLEI na América do Sul. A base global do ICLEI hoje é na Alemanha, e aqui na América do Sul nós temos o escritório regional, aqui em São Paulo, também o escritório Brasil está baseado aqui, e a gente tem um escritório na Colômbia, que cuida de toda a zona andina da América do Sul, e um escritório na Argentina, que olha para a nossa atuação no Cone Sul. A estratégia do ICLEI, ela mira sempre o horizonte de 6 anos à frente, então a estratégia atual foi consolidada aqui em São Paulo em junho, quando a gente recebeu o Congresso Mundial da Entidade, é um congresso que acontece a cada 3 anos, e a gente olha para 5 caminhos para o desenvolvimento local e territorial sustentável. A gente baseia a nossa ação na busca pela neutralidade de carbono, por caminhos que priorizem as soluções baseadas na natureza, a perspectiva da resiliência, da circularidade nas dinâmicas de desenvolvimento e que seja um movimento equitativo e sempre centrado nas pessoas. Quando a gente fala de tecnologias aplicadas à sustentabilidade, vem logo à tona a perspectiva das cidades inteligentes, né? Esse é um movimento que ele nasce no mercado de tecnologia, nas empresas de tecnologia, e chega com muito vigor aos governos. Então, a gente procurou se engajar e continua muito engajado nas dinâmicas de formulação de referências taxonômicas, mas também de políticas relacionadas às cidades inteligentes, no sentido de preservar a integridade desse conceito e a sua vinculação com aquilo que realmente é a essência do desenvolvimento local sustentável. A gente fez isso ao participar de todo o movimento que culminou na publicação pelo Ministério das Cidades da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, e a gente, antes disso, escreveu, a pedido do governo britânico, um relatório analítico bastante crítico, eu diria, em relação à perspectiva da integração de estratégias locais de inovação
e as agendas do clima em especial, mas eu poderia expandir aqui para as agendas de desenvolvimento sustentável como um todo. A grande mensagem desse relatório é que nós não podemos ou não devemos nos afastar de alguns princípios que devem sempre nortear as estratégias de inovação local. Então, eu diria que o primeiro deles é a informação, né? O primeiro passo para ter uma boa perspectiva de desenvolvimento, formulação de política pública e também do seu monitoramento é criar e fazer um bom gerenciamento de um sistema de indicadores assertivo e compreensivo também para aquele território. Só isso não basta, então é preciso também que esse sistema de indicadores esteja publicado, esteja público, esteja disponível para toda a cidadania e também para aqueles pesquisadores que queiram avaliar essa dinâmica e analisar esses indicadores para além do governo. Só a publicação, só a transparência também não basta, o governo precisa criar e fomentar diferentes canais para participação e diálogo permanente com a população local. Então, ter canais institucionalizados para esse diálogo é fundamental, a participação da sociedade. A perspectiva do desenvolvimento sustentável, ela é algo que se constrói a partir da intersetorialidade, da transversalidade das ações, é isso que vai garantir a integração das políticas no território e respostas mais eficientes para os problemas complexos que a gente enfrenta na atualidade. A gente trouxe a referência ética, que é uma referência também fundamental na perspectiva da integração das políticas locais com um grande marco normativo, os grandes acordos globais pela sustentabilidade. Eu citei aqui o Acordo do Clima e a Convenção da Diversidade Biológica, tem outros, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a nova Agenda Urbana, nós acabamos de ter o Fórum Urbano Mundial lá na cidade do Cairo. Portanto, essa vinculação global, local, ela responde a, de fato, uma perspectiva da ética contemporânea. E, é claro, fazer isso sem perder de vista a memória, a identidade, a cultura desse território, para que ele não seja um território que apenas replique soluções globais, e sim faça isso preservando a sua autonomia e a sua perspectiva de particularidade e identidade que lhe é peculiar. Em relação a sistemas alimentares, professor, o ICLEI tem talvez duas grandes linhas mais locais de ação. Baixa um programa que chama City Food, que é um programa global de sistemas alimentares do ICLEI e que procura trabalhar especialmente vinculando essa dinâmica também ao eixo da saúde e da promoção da qualidade de vida, integrando a estratégia de políticas locais de sistemas alimentares às agendas de clima e às agendas de biodiversidade. Aqui a gente tem, em parceria com o Instituto Comida do Amanhã, o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, e a gente tem também uma ação mais autônoma aqui por parte do ICLEI que promove um apoio mais próximo, mais dedicado aos governos que queiram implementar a sua política à luz das referências e das diretrizes nacionais. A gente chama isso, essa solução de conformidade alimentar. Mas eu preparei para vocês hoje aqui talvez duas ou três referências que vão dialogar com a forma como o ICLEI ajuda a fomentar a inovação e o uso de novas tecnologias para otimizar, de alguma maneira, a sustentabilidade local. Nós tivemos, a gente tem uma parceria global com a Google que incidiu aqui no Brasil entre os anos de 2020 e 2023, e essa parceria aqui se materializou em Curitiba e em Porto Alegre, onde a gente teve a possibilidade de fomentar, primeiro, o uso de dados. A Google tem uma tecnologia, uma ferramenta que chama Environmental Insight Explorer e que disponibiliza dados de emissões de maneira aberta para cidades e para sociedades locais que queiram acompanhar essas emissões. Então, a nossa tarefa aqui era aplicar de duas formas o uso dessas informações. Uma, de forma a fomentar, de fato, a reflexão e a implementação de políticas locais a partir do uso de dados, e outra, aplicar
soluções que contribuíssem para reduzir emissões, mas também para promover a inclusão social e a transição justa. Essas imagens são do projeto Morro da Cruz Circular. Morro da Cruz é uma região lá da cidade de Porto Alegre, onde tem um alto grau de vulnerabilidade social. A gente trabalhou numa escola municipal e também no Centro de Tradições Gaúchas, que está vinculado a essa escola, e fez uma série de intervenções, tanto de capacitação para que essa comunidade pudesse entender o conceito de desenvolvimento circular, como também de mudança estrutural dessas escolas, instalando biodigestores e também uma microusina fotovoltaica, né? A gente também fez um exercício com a cidade de Porto Alegre, fazendo o cálculo da substituição da frota de ônibus que operam no transporte público para ônibus elétricos, dando ao governo municipal a perspectiva de investimentos e de prazo para fazer esse tipo de investimento. Lá em Curitiba, a gente trabalhou com o Senai, construindo um painel de monitoramento das mudanças climáticas na capital paranaense, que está no ar ainda, né, que funciona muito bem e que oferece a possibilidade de monitoramento proativo da questão climática em Curitiba, e a gente também atuou junto a uma comunidade altamente vulnerável, a comunidade 29 de Março, onde a gente teve a base no centro comunitário dessa comunidade, mas fez também intervenções que permitiram, por exemplo, a instalação de pontos de iluminação pública. Foram 12 pontos a partir dessa microusina fotovoltaica, um centro comunitário de tecnologia para treinamentos das crianças e dos jovens em relação ao uso de novas tecnologias e o monitoramento também da redução de emissões. Nós criamos um programa para estímulo da inovação e do uso de tecnologias limpas. Esse programa é um programa que a gente implementa junto com cidades associadas e vários parceiros. São 9 etapas. Ele consiste em uma curadoria bastante diferenciada para a aceleração de startups que saem um pouco do mainstream de gestão que geralmente domina esse tipo de programa e vem para uma aceleração bastante temática, oferecendo a essas startups uma possibilidade de refinamento do seu produto e também prática e pilotagem desse produto com o setor público. A gente já fez 3 rodadas, esse aí é um resumo da primeira rodada, cujo parceiro foi a Prefeitura do Rio. A gente fez uma rodada em nível nacional, focado em arborização e gestão de áreas verdes urbanas. A gente acelerou 8 startups, dentre 57 que se inscreveram. A gente fez uma rodada focada justamente em sistemas alimentares resilientes e circulares, aí nesse caso em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, e nesse caso a gente acelerou 5 startups. A startup vencedora foi a Bioplix, que na verdade tem uma tecnologia para revestimento biodegradável, biocompatível e atóxico para a embalagem e transporte de alimentos, eliminando o uso de plástico sempre que esse transporte possa ser feito com até 15 dias de prazo. E a gente agora, essas são as outras 4 startups que a gente acelerou naquela ocasião, e a gente agora está exatamente executando a terceira rodada, também em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. A gente tem 10 startups, na verdade 7 startups e 3 prefeituras com as suas soluções, e nesse caso essa rodada é focada na aplicação de soluções baseadas na natureza para melhorar a resiliência em territórios e cidades, com foco na cidade de Porto Alegre, que realmente sofreu no começo desse ano com as chuvas intensas. E a gente tem apoiado também políticas específicas que têm um cunho inovador bastante grande, bastante satisfatório. Nesse caso, eu trouxe uma política premiada internacionalmente, que a gente está apoiando agora, não só em termos da sua escalabilidade na própria cidade de Fortaleza, como também no refinamento do seu desenho. Essa política chama Reciclo. Ela concilia uma série de fatores importantes para o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a redução de emissões a partir
do uso da bicicleta para promover a reciclagem de resíduos na cidade de Fortaleza, utilizando aí o encontro da política de resíduos com a política de mobilidade ativa. Toda a política é baseada no fomento da tecnologia, tanto a tecnologia por meio de um aplicativo que aproxima esses catadores da oferta de resíduos a serem reciclados, então eles podem organizar a sua rota a partir desse aplicativo que faz esse matchmaking, né, esse encontro entre a oferta de condomínios e pessoas que têm o resíduo para destinar para reciclagem e os catadores que estão recolhendo esses resíduos. O uso de um triciclo elétrico, que agora a gente também vai fomentar para que seja um triciclo coberto para melhorar o conforto e ainda mais a dignidade desses catadores e que tenha uma célula fotovoltaica para que eles não precisem recarregar esse reciclo enquanto estão fazendo a sua coleta. Então, são os primeiros números da fase piloto, que durou entre 2023 e 2024, gerando, de fato, um acréscimo em mais de 30% na renda desses catadores e contribuindo também não só para aumentar o nível de reciclagem, mas também a redução de emissões no setor de resíduos da cidade. Então, de fato, vocês vão ver agora, eu vou pedir a Gemina para passar o vídeo, que o meu está sem som. Vocês têm aí uma imagem do triciclo elétrico na sua versão atual, e ele vai ganhar, portanto, como eu disse, uma cobertura, já que a cidade de Fortaleza é uma cidade que realmente é muito ensolarada, para que esses catadores tenham ainda mais dignidade na hora de fazer o seu trabalho. Gemina, se você puder passar o vídeo. Vou compartilhar aqui agora. E a nossa luta com os catadores é muito difícil mesmo. Hoje não, hoje a gente pode andar de canto de cabeça erguida. Catadores muito vulneráveis e realmente invisíveis para a sociedade. Então a ideia foi trazer condições melhores para os catadores e aliar isso à melhor gestão dos resíduos sólidos. O projeto Reciclo é um projeto de coleta seletiva porta a porta, onde catadores associados, treinados e uniformizados vão até a casa dos usuários para coletar esses resíduos cicláveis, fazendo uso dos triciclos elétricos. Claro que os números são importantes também, o impacto ambiental, mas sem dúvida esse benefício que ele traz para as pessoas que trabalham com ele é o que mais motiva. Antes eu era muito encabulada, tinha vergonha, não vou mentir, de fazer coleta, mas hoje em dia eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Hoje a gente já recebe um dinheiro melhor pelo esforço da gente, né? Toda vez que o triciclo chega aqui em casa e alguém vê, a pessoa aponta, que a gente vê que as pessoas ficam muito curiosas e muito mais instigadas a participar, a fazer reciclagem. Os catadores, eles nunca estiveram sentados na mesa para definir a política pública como estiveram agora. Então, para a gente foi fundamental nessa política que as associações de catadores, desde o início, fizessem parte do próprio desenho do programa. Isso é um grande sonho para o catador, né? Eu estou contribuindo para a gente ter um planeta saudável, isso me inspirou muito. Os dois grandes problemas universais no século XXI, um é o aquecimento global, as mudanças climáticas, e o outro a desigualdade social. Esse projeto, ele justamente resolveu os dois problemas em conjunto. Muito bem. Obrigado, Gemina. Então, é muito difícil, pessoal, inovar no setor público, né? E você não tem espaço. O gestor público é eleito para acertar. E o que a Prefeitura de Fortaleza fez? Ela tem um laboratório de inovação, que é o Lab4, vocês viram ali no vídeo. Esse laboratório, ele pilota e incuba políticas públicas antes que elas vão para, de fato, os programas e o nível de implementação em maior escala. Então, eles começaram desenhando essa política dentro do Lab4, trabalhando em 8 bairros, numa escala muito pequena, em 2018.
E agora, depois de conseguir realmente provar e adaptar a solução, agora estão em escala já com 4 regiões da cidade, cerca de 40 bairros atendidos, e por isso a nossa tarefa agora de ampliar dentro da própria cidade de Fortaleza, mas também levar essa política para outras cidades, para que outras cidades também possam caminhar essa mesma trilha de junção do enfrentamento às mudanças climáticas com a inclusão social. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Muito bom. A gente depois vai abrir para perguntas, tá? Já acho que vai ter uma discussão muito boa aí, até com o tema da Maíra, né? Então, agora eu vou apresentar a Maíra Colares, que é assistente social, mestre em administração pública, especialista em gestão pública. Atualmente atua na Net0 como gestora de impacto social e governança corporativa. Atuou na Rede Global ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, como especialista em sistemas alimentares justos e sustentáveis. Esteve secretária de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, Minas Gerais, de 2017 a 2022. Tem reconhecimento nacional e internacional, com experiência vencedora no Milan Pact Awards de 2018 e no Concurso Nacional de Inovação no Setor Público da ENAP em 2020. Muito obrigada novamente, Maíra, por ter aceitado participar. Pode compartilhar a sua apresentação. Ramon, se quiser colocar alguma coisa, também fique à vontade, tá? Então, deixar ela fazer a apresentação e já fiz aquela introdução. Está apresentando, pode ficar à vontade. Só seu microfone que está mudo. Isso. Bom dia. Obrigada pelo convite. Queria agradecer a professora Gemima e o professor Francisco pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e também de dividir a mesa com o Rodrigo Perpétuo, né, que é uma referência para todos nós que atuamos na discussão de cidades, sustentabilidade, mudanças climáticas, né? O ICLEI, eu tenho muito orgulho de colaborar com o ICLEI, e o ICLEI é uma grande referência, e o meu relacionamento com o ICLEI começou quando eu estava secretária municipal em Belo Horizonte, e de fato a gente conseguiu induzir uma série de pautas na nossa cidade por meio do apoio do ICLEI, né? Então, estou muito feliz de compartilhar essa agenda com ele e com vocês, né, com a universidade. Acredito que é tão importante, né, a gente discutir o que tem acontecido nas cidades, trazer um pouco desse compartilhamento. E quando a Gemima me convidou para essa mesa, eu falei com ela um pouco, né, que eu estava atuando na Net0 e que a gente né, tinha uma discussão, inclusive começando aí na Bahia, mas em outros estados, eu vou mostrar para vocês, sobre uma proposta que é de produção do biochar, e isso resolve uma série de questões em relação à questão de geração de resíduos, especialmente da agricultura, né, que é um dos setores que mais emitem gases de efeito estufa, né, então contribuem enormemente aí para o aquecimento global e para as mudanças climáticas. Então, essa é uma solução que, né, me encantou muito, e quando eu comecei a atuar no biochar, inclusive apresentei para o Rodrigo, que é uma solução interessante, que hoje algumas cidades já estão, né, adotando aí como uma forma, especialmente cidades que têm produção de resíduo advindo da agricultura. Então, a gente tem, né, na Bahia conversado com a produção de cacau, mas em outros estados também, por exemplo, tem cidades como Belém, que convive aí com o resíduo do açaí, né?
dentre outras cidades que convivem com resíduo agrícola. E essa é uma solução interessante. O biochar ele é um carbono sólido, ele é extraído de uma biomassa renovável. Vou mostrar para vocês como é que é o processo termoquímico chamado pirólise. E é uma solução hoje validada pelo IPCC, que hoje é a maior autoridade, né, em relação a esses estudos relacionados às mudanças climáticas e essas soluções, porque é uma remoção de carbono a longo prazo. Então, é uma tecnologia sustentável, né, é uma tecnologia que vem para contribuir com essa discussão. E é interessante porque as plantas, né, inclusive, aí olhando para a agroindústria, e para os sistemas alimentares, né? Quando a gente fala de sistemas alimentares, a gente tem que se preocupar em toda a cadeia, né? Que envolve desde a produção até a gestão de resíduos, até o consumo. Enfim, hoje é claro que uma discussão importante é do acesso a alimentos, mas essa iniciativa ela age lá no início da cadeia em relação à geração de resíduos. Porque quando essa planta, né, essa planta, se ela ficar ali, se decompor, vamos pegar aí como exemplo o cacau. Ele é uma fruta, né, enorme, e que a polpa do cacau que é utilizada é uma parte muito pequena, e o restante é resíduo, né? Que pode ser aproveitado de diversas maneiras, né? Hoje existem uma série de tecnologias e iniciativas para aproveitar esse resíduo, e esse daqui é uma alternativa, que é a produção do biochar, que é esse carvão, através dessa biomassa, que é a biomassa, né, da agroindústria. O círculo virtuoso, né, a gente atua de uma forma circular. Então, a gente colhe o resíduo agrícola, ou seja, casca de café, casca de coco, casca de cacau, bagaço de cana, esse resíduo agrícola, a gente processa ele de forma térmica com a pirólise. Essa pirólise gera biochar, mas também gera energia. O biochar aplicado gera crédito de remoção de carbono, e aí atua nas fazendas, com aplicação no solo, eu vou mostrar para vocês, em diversas culturas, e aí a cultura captura o CO2 da atmosfera, e aí depois esse resíduo agrícola, se ele ficar lá, né, e se decompor de forma não adequada, ele vai gerar o carbono de novo para a atmosfera. Então, a gente captura o carbono neste processo. O potencial de remoção de carbono através do biochar no Brasil e no mundo, né? E aí tem, como eu disse, o IPCC tem estudado isso. O Brasil tem um potencial enorme, né, de remoção do crédito de carbono por meio do biochar. Então, a gente passa aqui, ó, por esse processo. Tem uma biomassa, que é uma casca, ou seja, um resíduo, né, que a gente coleta no produtor. A gente prepara esse resíduo, ou seja, faz a secagem, faz o peneiramento, e aí transforma isso num processo termoquímico, é um reator mesmo, que em uma altíssima temperatura, sem oxigênio, transforma isso em biochar, né? Então, para vocês terem uma ideia aí, 4 toneladas de biomassa seca geram 1 tonelada de biochar seco, que gera 1,5 toneladas de crédito de carbono, que é um crédito de carbono de alto valor agregado no Brasil. E aí, do ponto de vista agronômico, o biochar como uma solução, e cidades, né, que produzem áreas produtivas convivem, às vezes, com a desertificação do solo e com uma série de outras questões, né, que envolvem aí, às vezes, a contaminação do lençol freático por fertilizantes, dentre outros problemas, né? E um aceleramento, é claro, das mudanças climáticas. Então, o biochar, quando ele é aplicado ali nessa produção, ele, por ser um carbono, né, altamente poroso, ele retém água, então o produtor ele economiza, e aí toda a população local é beneficiada por isso, né, com essa retenção de água,
Ele aumenta a microbiologia do solo, porque como ele tem uma série de cavidades, é como se ele formasse um coral naquela terra, e aí os micro-organismos procuram essas cavidades para reproduzirem, para viverem ali, então se aumenta a microbiologia do solo, isso aumenta a troca catiônica da planta com o solo, né, que é a troca de nutrientes ali entre a planta e o solo, o que gera plantas com maiores, com mais frutos, no caso da cana-de-açúcar, além da produção maior da cana, com mais suco, né? É bem interessante. Traz desacidificação do solo, a gente tem solos muito ácidos, né? Brasil afora, então ele regula e traz essa estabilidade aí para a produção. Então, os benefícios climáticos, e aí pensando nessa estratégia de tecnologia sustentável, tecnologia verde, alternativa, né, para a redução de mudanças climáticas e emissão de CO2, né, há uma redução significativa da pegada de carbono absoluta e líquida das culturas, né, combinando reduções e remoções de emissões, isso é uma questão importante, né, para uma indústria como a indústria que produz alimentos, que é uma indústria, né, que emite uma taxa altíssima, né, de carbono, reduz a decomposição da biomassa, né, então evita que essa biomassa fique ali se decompondo e emitindo carbono, gera uma solução para esse resíduo. A estrutura de carbono, que é altamente estável, sequestra de forma definitiva esse carbono e reduz o uso de fertilizantes químicos em até 50%. A emissão aí de nitrato, por exemplo, que é um potente gás do efeito estufa. Aí, compartilhando um pouco de vocês onde estamos no Brasil e no mundo, a primeira planta foi em Camarões, na África, que foi uma tecnologia testada, como é uma tecnologia que começou o desenvolvimento na Europa, fez-se uma primeira fábrica para testar na cultura do café, e aí foi um teste que deu certo, e aí ela veio para o Brasil, então a gente está em Minas Gerais, Espírito Santo, aqui é a nossa fábrica em Lajinha, em Minas Gerais, que é com a cultura do café, essa fábrica foi feita em parceria com a Cooperativa de Agricultores. Então, hoje a gente tem mais de 1.400 agricultores que fornecem a palha do café, ou seja, o resíduo da produção de café para a produção da biomassa. A questão da circularidade, né? A gente utiliza uma área aí de 30 quilômetros, mais ou menos, de raio, aonde a gente colhe a biomassa e depois devolve o biochar para essa área, né? Com toda essa produção aí. É o único biochar com registro para uso agronômico no Brasil, no MAPA. E aqui que eu queria chamar a atenção também, aproveitando que esse é um seminário que tem universidades, né, e pesquisadores, hoje a gente tem conduzido uma série de estudos sobre o biochar e essa tecnologia, especialmente com a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras e o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, que são universidades que a gente fez uma série de estudos, né, de produção. Eu vou mostrar rapidamente para vocês alguns resultados. E hoje a gente tem uma discussão com a EPAMIG, a Emater também, em Caper, que é no Espírito Santo, e uma discussão importante com a Embrapa e com a Exalc, né, que vocês conhecem, a universidade, né, em São Paulo, que é uma universidade de agronomia muito tradicional e tem feito esses estudos em parceria conosco, e também a UFS e a UFO. Aqui, aonde esses experimentos estão sendo realizados no Brasil, na Bahia, a gente tem feito com o resíduo da produção de cacau, mas também a gente tem feito no milho, na soja, na palma, no coco, no cacau, nas plantas aromáticas da Amazônia também.
e também com açaí. É uma solução. Aqui só rapidamente, aqui quando você aplica no solo somente ou quando você incorpora, né? Aqui foram esses estudos, né, conduzidos com essas universidades que mostram o aumento de produção, dependendo da quantidade de biochar que você aplica, se é biochar mais adubo, enfim, ou alguns aditivos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o aumento de sacas, né, na colheita do café. Isso foi em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Aqui em Machado, em Minas Gerais, aqui à direita a gente percebe o solo com biochar, como que ele retém a umidade, o solo sem biochar, a linha com biochar no sulco, como que houve uma diferença, né, enorme entre as plantas, né, entre uma e outra. Isso aqui foi na Fazenda Recanto, né, em Machado. E aqui a gente pode ver, né, a diferença de como que a planta reage, né, ao biochar, considerando o aumento, né, isso aí são plantas jovens, né, mas a gente percebe também, conforme vocês viram lá na produtividade, que nas plantas adultas também aumenta enormemente, é, o tamanho da planta e na cana-de-açúcar, por exemplo, aqui o controle biochar com 5 toneladas por hectare, 7,5 e 10. Então, a gente vê aqui que, né, a gente vai testando as quantidades para ver como que essa cultura vai reagindo, né? Então, são resultados agronômicos que demoram, né, gente? Assim, a gente tem que esperar o ciclo, né, da produção e etc. É, e a gente percebe que não só a altura, mas o diâmetro do como, entre nó e a biomassa resultante, né? Ou seja, o tanto que isso é importante. Esse modelo foi reconhecido, né, por algumas certificações e algumas premiações. E a gente tem apostado muito que no Brasil é possível a gente fazer o desenvolvimento de fato dessa tecnologia, criar uma solução, né, para as cidades, é, é, remover carbono da atmosfera, né, que esse é o nosso principal aspecto, porque você também contribui para os compromissos que o Brasil assumiu, né, especialmente em relação ao Acordo de Paris, em relação à remoção de carbono. Aqui são alguns dos nossos parceiros, são investidores, mas também a gente tem desenvolvido agora um modelo que ele é franqueado. Então, algumas indústrias, elas têm apostado nessa tecnologia como uma forma de descarbonização como gera crédito de carbono da sua produção. Então, a gente já tem visto indústrias que procuram esse modelo para conseguir atingir as suas metas de redução de carbono do seu processo industrial. E a gente tem discutido, né, inclusive dialogando com o ICLEI, de como que cidades também podem adotar esse modelo de redução de carbono, que é um modelo muito, muito recente, etc., mas que a gente tem crescido muito rapidamente o desenvolvimento dessa tecnologia, e aí tem que fazer o reconhecimento, né, público da contribuição das universidades neste estudo, nesta definição de parâmetros, né, e avaliações para esse desenvolvimento, que foram aquelas, né, organizações que eu mostrei para vocês, e já faço o convite, né, quem tiver interesse e a gente poder discutir isso, né, enquanto estudo agronômico, que estamos à disposição, temos todo o interesse de fazer isso. É isso, espero que eu tenha apresentado essa tecnologia e traduzido aqui algo, né, que é aplicável e que, enfim, representa, né, de forma concreta isso que o Rodrigo falou dessa construção e luta aí pela descarbonização da nossa, né, do nosso planeta, porque as mudanças climáticas vieram para, né, para trazer mais desafios aí para a gente. Obrigada. Muito obrigada, Maíra.
Então, agora a gente abre para perguntas, né? Não tem, aqui no chat ainda não tem nenhuma pergunta, então eu e o professor Francisco Ramon vamos fazer alguns comentários, assim. Eu, particularmente, né, essa aplicação do biochar para a agricultura, realmente, para mim, quando a Maíra mostrou, foi uma coisa nova. A gente vinha discutindo essa questão, né, de tentar focar nos sistemas alimentares, e aí ela trouxe a questão do biochar, e aí, para mim, assim, eu já tinha visto, né, alguns trabalhos, diversos trabalhos, inclusive, mais focando no tratamento de água e de águas residuárias. Então, a gente tem, né, a produção desse carvão, mas por um processo um pouco diferente, porque não é somente a pirólise, a gente precisa de uma ativação para a gente conseguir ter a melhor absorção de compostos orgânicos, mas ainda é uma coisa muito incipiente, principalmente no Brasil. Então, ver essa aplicação, ela é muito, muito satisfatória, realmente, e de como isso pode contribuir, né, para a redução das emissões de gases e na pegada de carbono. Se relacionando bastante com a apresentação do Rodrigo, que trouxe uma abordagem mais abrangente, e também, né, gostei bastante de quando ele traz aí o projeto Reciclo, né, que foi o vídeo, principalmente. Aí eu fiquei pensando um pouco, assim, depois eu vou abrir para o Ramon falar um pouco, né, mas na necessidade de investimentos mesmo, né, porque quando o Rodrigo trouxe a questão do aplicativo, então a gente já pensa assim, a gente precisa que os catadores tenham um celular, né, tenham um dispositivo móvel para que se consiga fazer isso. Então, nesse caso de Fortaleza, né, a gente vê que já se tem essa implantação e essa acessibilidade. Então, acho que uma primeira pergunta, assim, para o Rodrigo, em relação a como que seria a implantação desses sistemas, né, desse projeto, em outras cidades, considerando que a necessidade de se ter um dispositivo móvel, né, para o uso do aplicativo, principalmente. Então, seria essa uma primeira pergunta, assim, para o Rodrigo. Legal, legal, Gemina. Olha, aqui você tem alguns pré-requisitos, né? Primeiro deles, eu diria, a infraestrutura cicloviária. O Reciclo é um projeto que dialoga muito com a questão da mobilidade ativa, e Fortaleza é uma cidade que investiu muito, né, na infraestrutura para bicicleta, e a cidade também é amigável a essa possibilidade. Então, tem um investimento em infraestrutura que é importante. Depois, você tem uma perspectiva de trabalho com as cooperativas de catadores, né? Você precisa ter um diálogo para que elas entendam o movimento, ajudem a refiná-lo, porque cada cidade tem um contexto, cada cidade tem uma realidade local, então ajudem a trazer os contornos mais particularidades em relação àquele contexto da cidade em questão, e a partir daí você tem um investimento no hardware, né? Vamos chamar o triciclo elétrico de hardware. Você teria um investimento, hoje a Prefeitura de Fortaleza é quem faz esse investimento, então, em tese, a Prefeitura que implementaria essa política, ela teria que fazer esse investimento. Aí tem formas de pensar nesse investimento, mas a ideia é que, com a escala, o custo desse tipo de veículo também seja reduzido ao longo do tempo, e parametrizar o aplicativo que regula a demanda e a oferta, otimiza rotas, para que, de fato, a política tenha a possibilidade de ser implementada com eficiência.
Tem um quarto elemento, que é a infraestrutura dos pontos de coleta. Então, cada região onde a política é implementada em Fortaleza tem um centro de coleta onde os catadores centralizam a destinação daquilo que é coletado naquele dia. Então, isso otimiza também o deslocamento, reduz os tempos de deslocamento, encurta o tempo em que o catador está se deslocando para fora daquela região da coleta. Acho que são esses os principais elementos. Certo, muito obrigada. Ramon, você quer fazer alguma colocação da gente aqui no chat? Bom, eu tenho uma pergunta para cada. Rodrigo, quando você apresentou sobre a questão da intersetorialidade, né, pensar no planejamento de cidades, quais seriam os desafios hoje de prefeituras, governos locais, de promover essa junção, né? Você está falando aí do projeto Reciclo, assim, muito bom, né, o estágio que já está o projeto, mas tem a mobilidade e precisa de uma infraestrutura e um investimento. Então, pensar assim, o governo local, como é que ele pode, né, pensar a integrar, por exemplo, secretarias para promover um projeto como esse? Como é que hoje está sendo pensado e os governos fazerem essa integração? Muito bem, Ramon. A Maíra vai conhecer a referência que eu vou usar aqui do nosso querido Jorge Narras, foi também secretário em Belo Horizonte, há algum tempo médico, militante da causa democrática, e ele costumava dizer o seguinte: a intersetorialidade é um trabalho permanente, né? A tendência é que ela não aconteça, como os governos são formados, né? Na hora que o prefeito vai lá, tem que indicar os seus secretários, ele olha para a composição política que o sustentou a sua eleição, sustenta a sua relação com o poder legislativo e monta o seu governo. Então, a tendência é que cada um faça o seu trabalho de maneira fragmentada e não raro isolada. Então, precisa ter uma intencionalidade da liderança, do mandatário, para promover constantemente essa intersetorialidade, e geralmente o instrumento que viabiliza essa dinâmica é a governança. Então, uma boa governança, um bom arranjo de governança para a formulação e a implementação da política ajuda a iluminar os diversos aspectos que essa política tem que endereçar para que ela se viabilize no território. Eu acho que não tem mistério, não tem segredo, é uma atividade extremamente complexa, demanda uma liderança, de fato, essa visão e essa intencionalidade, e, na minha opinião, não tem outro caminho para a boa implementação da política pública que não a sua perspectiva multidisciplinar e intersetorial. Mas, infelizmente, a gente ainda vê muito pouco isso nas cidades, né? Acho que é um ponto de atenção aí que fica. Tá, obrigado, Rodrigo. Tenho uma pergunta agora para Maíra. Em relação, Maíra, você falou sobre a questão do carbono, né? De reter umidade e tal. E dentro desses experimentos que você tem mostrado aí, como foi feito assim uma avaliação das perdas de nutrientes como nitrogênio, né? Já que a gente quer aproveitar a matéria orgânica para reduzir um dos objetivos, né? O uso de fertilizantes sintéticos. Como é que foi feita essa avaliação e se teve bons resultados? Bom, Francisco, todo o processo de teste agronômico, ele segue com uma série de procedimentos, porque, inclusive, como a gente faz em parceria com as universidades, a gente vai fazendo uma série de critérios e referências, né, tanto em relação à questão de nutrientes, de perda ou de ganho, em relação ao solo, em relação à produtividade, etc. Eu posso, inclusive, te colocar em contato com o Jefferson, que é o nosso coordenador de agronomia, né? E a gente tem alguns relatórios produzidos com a universidade que fazem análise de todos esses parâmetros, né? Eu não vou saber te falar aqui especificamente sobre a questão da perda de nitrogênio,
mas eu posso fazer isso com todo prazer e eu tenho certeza que vai ser uma ótima troca que vocês podem fazer. O Jefferson, ele vem da Universidade de Lavras, né? Ele estava fazendo pós-doc lá com a pesquisa de biochar, ele dedicou a carreira dele na pesquisa de biochar e a gente felizmente o encontrou porque a nossa ideia é de fato expor, né, o biochar e essa tecnologia a testes que nos dê segurança, né, de que apesar de que o biochar já é há muitos anos, né, pesquisado no Brasil e em outros países. Então, quem conduz esses estudos é o Jefferson e eu posso facilmente te colocar em contato com ele. Acho que vai ser bem importante. Eu vou querer sim, a gente está para começar um projeto aqui que vai ter a produção do biochar a partir do lodo de esgoto. E aí talvez sim. seja uma forma aí da gente trocar aí, né? Com certeza. Hoje o biochar ele é produzido por uma série de biomassa. A gente conheceu uma turma que estava fazendo a partir de resíduos de uma produção de uma área de produção de peixes, enfim, tem uma série de tipos de biomassa diferentes para a produção do biochar e tenho certeza que vocês vão trocar boas figurinhas. Bom, aproveitando aqui, eu estou vendo que não tem nenhuma pergunta. O Geni perguntou o tipo de forno da produção do biochar. Eu queria aproveitar, Maria, de perguntar como é que você tem trabalhado, você trabalhou na prefeitura de Belo Horizonte, sobre a questão do sistema alimentar. Como é que isso foi inserido na prefeitura? É um case assim bem histórico, né? Bem conhecido no Brasil inteiro. Como é que hoje as capitais, principalmente, né, poderiam pegar a experiência de Belo Horizonte para implementar nos locais? Sim. Bom, em relação aos reatores, primeiro, todos os reatores, como eu disse, a gente tem duas gerações, né? As primeiras indústrias da Net Zero, hoje a gente está implantando com o reator 1, com a geração 1, e para o próximo ano a gente já tem uma segunda geração. E aí, todo o processo de desenvolvimento, né, de engenharia, tecnologia e etc., foi feito, claro, inspirado em grandes indústrias, né? A maior parte da equipe vem da indústria da siderurgia, né, que é uma indústria que utiliza pirólise, né, para uma série de processos. Então, foram reatores que foram desenvolvidos, a princípio, o seu desenho para trabalhar com a biomassa de café, num processo industrial autoral, né, da tecnologia, mas hoje, as próximas gerações, eles já estarão preparados para utilizar diferentes biomassas. Inclusive biomassa que não necessariamente vai precisar de fazer o processo de secagem como é feito hoje. Ele já vai ter uma tecnologia que vai ter essa possibilidade de uso, né, da biomassa sem tanto o processo de preparação. Sobre sistemas alimentares e a experiência de Belo Horizonte, eu acredito que Belo Horizonte teve um diferencial porque foi uma política criada de forma pioneira, né, na década de 90, né? Então, Belo Horizonte tem uma política muito, né, tradicional na segurança alimentar. À época era o prefeito Patrus Ananias, que construiu aí as principais políticas de segurança alimentar em Belo Horizonte, que depois serviram de modelo para o Brasil, inclusive. E eu acredito que Belo Horizonte apostou em alguns aspectos, assim, inclusive eu fui secretária, né, por 6 anos da área de segurança alimentar, e que a gente investiu muito nisso. Primeiro que é a regulamentação, né, você dá sustentabilidade àquilo que você constrói e produz, e dá estabilidade às criações, né? Em Belo Horizonte, a gente testou uma série de inovações, inclusive com a parceria do ICLEI, né, na área de segurança alimentar, porque a gente
a época quando a gente começou a organizar uma política robusta de agricultura urbana, por exemplo. A cidade, né? Vocês perguntaram no início aí sobre a composição e etc. é, não se falava nisso na cidade, né? Inclusive, a gente contou muito com o ICLEI, inclusive na área de planejamento urbano, né? Dentre outras áreas, a área de meio ambiente, por exemplo, para a gente criar uma agenda compartilhada, né? E que deu certo, assim. Então, acredito que Belo Horizonte investiu em estabilizar suas políticas por meio de normativa, criando dotações orçamentárias, orçamento próprio e etc., porque ainda o CISAM, o Sistema Nacional, não é um sistema como outros, né, que tem aí recursos de forma continuada e etc. E o compartilhamento intersetorial, acredito que essa foi uma questão muito importante também, porque, por exemplo, na discussão de agricultura urbana, a agenda é absolutamente compartilhada, né, com planejamento urbano, com meio ambiente. Então, hoje ela vai tomando um corpo, né, que às vezes até sai da área temática, né? Por exemplo, as áreas de remanescente de obras hoje, o uso, a destinação prioritária para elas é a construção de equipamentos de segurança alimentar e de agricultura urbana. Então, acho que investir fortemente nessa construção intersetorial, a questão do orçamento e das normativas, e também investimento em formação, eu acredito, porque havia uma equipe, né, de servidores extremamente dedicada, né, na construção, e uma equipe que, de fato, segurou a política, independente ao longo dos anos, né, das mudanças que aconteceram em governos. Acredito que essa é uma questão importante que deu estabilidade na política de Belo Horizonte, que, de fato, é uma referência, né, para o Brasil. Bom, maravilha. Aqui em Salvador tem aí umas particularidades. Então, assim, o Conselho de Segurança Alimentar estava indeciso em que secretaria ficaria responsável pelo Conselho, né? Então, essa forma de pensar a integração entre as pastas termina sendo o ponto crucial em termos de pensar a médio e longo prazo a permanência das temáticas e das ações desenvolvidas, né? Bom, perguntar, né? Se alguém tem alguma pergunta, pode abrir o microfone ou mandar no chat. Tem uma pergunta do Carlos Ramon. Para o Rodrigo. Tá, o Carlos comentou sobre a arborização em Porto Alegre, o que temos visto depois de desastres climáticos e projetos imobiliários, uma redução visível. Como conciliar isso? Rodrigo. Muito bem. Não, vamos lá. A gente tem trabalhado com a Prefeitura de Porto Alegre em algumas frentes, né? A gente entregou agora recentemente o Plano de Ação Climática do município. A gente está apoiando agora a Defesa Civil na estruturação de um plano de redução de riscos, que trabalha a prontidão da Defesa Civil para que possa atender melhor no caso de ocorrências de desastres. A gente está com essa rodada, que é a segunda de inovação, né, do ICLEI Innovation. Então, eu acho que a gente teve um momento lá em Porto Alegre, Carlos, e a gente acompanhou isso, em que as informações sobre os empreendimentos imobiliários, elas vinham com muito viés, né? A corrida eleitoral posta, a dinâmica de discussão muito politizada. Eu não sei se você está se referindo a um empreendimento em específico ou a um conjunto de empreendimentos, mas a recomendação que a gente faz para o município é que, pelo contrário, não reduza, não suprima de maneira desnecessária as suas árvores, não reduza a arborização, mas que tenha um plano de arborização que dialogue tanto com o plano diretor, que está em processo aí de finalização da sua revisão e atualização, como também com o plano de ação climática. As políticas de biodiversidade têm ocupado, na nossa dinâmica metodológica, um lugar muito importante
nas políticas de adaptação. A gente tem usado a aproximação metodológica da adaptação baseada em ecossistemas. E, portanto, os corredores ecológicos, corredores agroecológicos, são parte da perspectiva de aumento da resiliência do território. Então, depois eu me comprometo aqui a aprofundar, se você quiser deixar seu contato ou alguma referência, para a gente poder dar atenção a esse ponto, que é um ponto realmente importante. Obrigada, Rodrigo. O Carlos, ele é da Unicinos, ele é da organização também do workshop, e trabalha bastante, né, nessa área de materiais e sustentabilidade. Ele colocou também, Maíra, e eles têm trabalhado com a obtenção de biochar para a agricultura e que tem interesse na aproximação. Depois eu vou passar o contato de vocês para ele, para que vocês possam fazer essa aproximação e discutir melhor, né? Combinado, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Só alguns comentários mesmo, né? Lilian colocou um excelente modelo funcional de gestão dos resíduos sólidos como inclusão social. Eu fiquei com uma dúvida, Maíra, em relação, assim, a esse biochar depois dele ter sido usado, né? A gente sabe que existe uma capacidade máxima de absorção, e se teria necessidade de se retirar esse biochar depois de um tempo, depois de ele ser aplicado no solo, ser aplicado na agricultura, se já existem estudos sobre isso. Então, Jamina, essa pergunta é bem interessante. O biochar, por sua estabilidade e por suas propriedades físico-químicas, né? Sua baixa taxa de oxidação, né? Ele se mantém estável, né? Por centenas de anos. Então, quando você faz a aplicação do biochar, primeiro, o que é interessante é que é aplicação única, né? Se você não tiver movimentação do solo e etc., ou alguma mudança, né, brusca ali nessa área de plantio, a aplicação ela vai acontecer de forma única. Então, quando a gente fala da circularidade do modelo, esse é um aspecto que a gente observa, porque a gente faz um raio de 30, né, de 30 metros, de 30 quilômetros, e aí, à medida em que esse biochar vai sendo utilizado nessa área, como o modelo é circular e o biochar ele é de aplicação única, né, e a gente vai aumentando esse círculo no entorno da planta, né? Porque como a ideia é que seja uma produção circular, até porque se a gente for investir numa distribuição em larga escala do biochar para além da planta, a gente vai ter uma emissão de carbono para o transporte desse biochar, né? Então, por isso que a gente aposta nesse modelo circular. É claro que para fazer experimentos, por exemplo, mostrei para vocês o mapa. Para fazer esses experimentos, a gente precisa levar o biochar e a gente contabiliza esse carbono emitido, né, nesse transporte do biochar. Então, hoje o transporte do biochar, ele é para fazer estudo agronômico, sabe? Então, esse é um aspecto interessante do biochar, né? Assim, do ponto de vista dessa circularidade e do ponto de vista dessa sua capacidade altamente estável, né? Então, que é a aplicação ali e que você não precisa de refazer essa aplicação. Não é igual outros tipos, né, de aditivos que você precisa de ir fazendo essa aplicação. Então, quando você faz a aplicação incorporado, né, ao solo, é aplicação única. Entendi. Muito bom. A Lilian colocou aqui também, em relação ao biochar, vejo
que o caminho de se produzir em larga escala é nesse sentido, exemplificado pelo Net Zero, onde também ocorre a inclusão social. Só não vejo a agricultura familiar como protagonista na emissão de gases. Se quiser comentar um pouco sobre isso também. Sim, legal. Hoje, a gente, né, o modelo de negócio que a gente tem hoje, inclusive em relação à palha de café, apesar de que a gente tem muitos grandes produtores, né, de café, de cana-de-açúcar, de milho, de grãos, etc., hoje a nossa base ela é feita de agricultores familiares, né, de pequenos e médios agricultores. São mais ou menos 1.400 agricultores fornecendo esse resíduo para a produção de biomassa. Então, é óbvio, né, que a produção em escala que emite carbono em escala, né? Isso vai depender da sua produção. Então, hoje na agricultura familiar, e é bem interessante isso, porque né, nos relatos dos agricultores e das agricultoras também, por exemplo, a gente até publicou recentemente no nosso Instagram lá um vídeo de uma agricultora falando assim, ela produz hortaliça, né? E aí ela falando assim, olha, ela produz uma série né, ela produz café também, mas ela utilizou o biochar que ela, né, retornou para ela por causa do café em hortaliça também. E a gente está discutindo e a gente quer fazer, depois eu vou até procurar Rodrigo para isso, fazer um teste na agricultura urbana em Belo Horizonte. E aí ela fala assim, olha, a produção aqui, que é para subsistência, para ela, né, se alimentar, ela não comercializa essa produção, e aí ela mostrando a diferença da produção em hortaliça, né, como que ela teve aumento da gramatura da folha, e etc. Assim. Então, hoje, a base de fornecimento de resíduo é de pequenos agricultores. E aí é interessante isso, porque é claro que tem um potencial enorme para que a agroindústria, enfim, implante, né, plantas para fazer essa produção, mas as nossas plantas, são as plantas próprias, são com produtores agrícolas, né? E aí o processo de prospecção que a gente faz, quando está se discutindo, e aí a maior parte é com as cooperativas mesmo, as cooperativas, né, de produção. A gente faz uma prospecção com os agricultores no entorno. Então, por exemplo, a fábrica que a gente está construindo hoje em São João do Manhuaçu são mais ou menos 800 agricultores, né, que vão fornecer essa palha, esse resíduo, para a produção do biochar. Então, de fato, o agricultor familiar, ele produz muito menos carbono, né? Emite muito menos carbono do que se a gente for olhar para o agronegócio. Mas onde há produção agrícola, há geração de carbono, porque a planta se decompõe mesmo, né? O resíduo ele é gerado, independente da escala da produção, né? E aí, no caso dos agricultores familiares, o impacto na renda deles é muito alto, porque se eles economizam água, economizam fertilizante, né? Ou outros tipos de agregadores, né? Porque geralmente a agricultura familiar, se for de base orgânica ou agroecológica, ele não vai usar fertilizante, né? Aumenta a produtividade também. Então, é bem, bem interessante a nossa experiência com a agricultura familiar. Muito obrigada, Maíra, pelas colocações, né? É importante a gente fazer esses esclarecimentos mesmo. Ramon, quer fazer algum comentário? A gente já pode... Eu queria fazer outra pergunta para a Maíra e para a Rodrigo. Tá. Bom, a gente aqui, eu acho que a maioria, né, porque o evento também é um evento promovido e integrado aí com a Rede Brasileira de Tecnologias Limpas, e quando a gente fala tecnologias limpas, a gente pensa mais na prevenção do que na gestão, por exemplo, de resíduos, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês no sentido de o que é que está sendo feito em relação no caso do sistema alimentar, a redução do desperdício de alimento e as perdas,
e Rodrigo no sentido do resíduo geral, né, o resíduo urbano. Pensando assim em modelos de negócio, a gente começou na apresentação de Rodrigo, ele falou de novo da questão da intersetorialidade. E se a gente fosse pensar, por exemplo, de ter políticas que exigisse ou promovesse a troca de materiais mais sustentáveis em comércio, na indústria, para promover a produção de produtos reutilizáveis, nesse sentido de pensar a redução da geração de resíduos. O que é que hoje tem sido promovido pelo ICLEI ou pelas políticas que vocês têm desenvolvido? Vou primeiro ou vai você, Maíra? Pode ir primeiro, fica à vontade. Bom, vamos lá. No que se refere ao uso de outros materiais pelo privado, acho que nós temos muito pouco a fazer do ponto de vista do enforcement, né? Pode ter alguma mudança regulatória, pode ter algum tipo de norma, mas acho que nós estamos longe disso. Aqui, a grande possibilidade que o poder público tem são as políticas de compras públicas, né? Sempre que for fazer qualquer tipo de licitação, o próprio governo prevê materiais recicláveis, materiais menos danosos ao meio ambiente. Quando for licitar uma obra, revisitar os seus cadernos de obras e endereçar a inclusão de tipologias de materiais de construção que sejam mais amigáveis. Esse tipo de critério é possível, né, nas políticas de compra que acabam direcionando o mercado, educando o mercado. De mais a mais, eu acho que pode haver, para o setor privado, políticas de conscientização, políticas de engajamento voluntário, que transcendam a possibilidade regulatória e que tragam o setor privado como um aliado para uma postura urbana, obviamente mais amigável à questão climática e à natureza. Bom, Francisco, aí entrando um pouco mais nessa discussão, né, dos sistemas alimentares, etc., a gente percebe uma série de iniciativas, né, assim, em cidades, considerando esses sistemas alimentares, tanto para o aumento do acesso, né, a alimentos, nessa perspectiva de combate à fome, etc., como para a redução do desperdício, né? A gente sabe que, por exemplo, Belo Horizonte e outras cidades, né, Osasco, dentre outras, né, João Pessoa, tem políticas bem importantes na área de combate ao desperdício por meio dos bancos de alimentos, né? Que são uma estratégia super interessante porque ela faz a conexão entre as pessoas ou empresas que comercializam alimentos, né, e que eventualmente são grandes, né, são grande parte dos alimentos, né, desperdiçados vem de quem comercializa alimentos. Então faz a conexão entre às vezes, supermercados, sacolões, padarias e etc. E por meio do banco de alimentos, você consegue, por exemplo, recolher esse alimento, claro que esteja apto para o consumo, né? Mas às vezes a gente sabe que o mercado, se eventualmente tem um machucadinho ali num determinado produto, ele considera que, apesar de estar apto para o consumo, que ele não é um produto de prateleira, né? Então, os bancos de alimentos, por exemplo, eles fazem o recolhimento, fazem a separação, o tratamento e conectam com famílias ou organizações que possam receber esses alimentos e transformá-los em refeição, né? Então, acredito que essa é uma estratégia bem interessante, além de, claro, de trabalhar com, o Rodrigo disse, né, da questão da conscientização. É claro que estratégias de educação, conscientização em relação ao não desperdício de alimentos é super importante, né, e contribui,
mas a gente ainda vive um cenário bem desafiador, né? Assim, em relação ao desperdício de alimentos, enquanto a gente tem uma série de pessoas, né? Milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, seja ela grave, moderada, né? Ou leve. Então, eu acredito que é uma alternativa bem interessante, né? O banco de alimentos, nesse caso. Ok, obrigado pelas considerações. A gente está encaminhando aí, 12h30, né? Eu acho que deixar aí a palavra para quem quiser fazer uma pergunta e o Rodrigo e a Maíra fazer as considerações finais. Talvez uma sugestão de vocês darem um encaminhamento. Você quer que os governos locais deveriam dar prioridade hoje de promover cidades mais resilientes e sustentáveis. Lógico, tem muitos temas, mas, assim, pensar o que está acontecendo hoje de mudanças climáticas e tal, o que é que, de fato, hoje causaria uma mudança mais significativa e uma resposta aí ao que a gente tem vivenciado. Muito bem. Então, vou me antecipar aqui, já agradecer pelo convite, pela sessão, essa rica sessão. Dizer que é um prazer muito grande, sempre uma satisfação estar junto da Maíra, perceber como a NetZero está introduzindo, de certa forma, numa escala diferente, né, numa escala ampla, a perspectiva do biochar aqui no Brasil e se juntando, se somando a várias dinâmicas que estão em curso. Eu tenho certeza que essa vai ser uma tecnologia que vai, de fato, fazer a diferença, especialmente naquilo que se refere à dinâmica do agronegócio e do uso de resíduos agrícolas, contribuindo para uma perspectiva mais sustentável. Eu acho, Francisco, que nós não temos como. Eu estou vindo do Cairo, do Fórum Urbano Mundial, na semana passada, e a ONU Habitat, que agora tem uma brasileira na sua posição de liderança, né, de subsecretária-geral da ONU, diretora-geral da ONU Habitat, a Ana Cláudia Rospa, ela fez um chamado e um apelo ao resgate da agenda de habitação como a agenda central da ONU Habitat e a perspectiva de norteamento do urbanismo sustentável, que possa fazer essa vinculação da nova agenda urbana com as grandes agendas do clima e da biodiversidade. Eu diria que a grande aposta das cidades, e obviamente isso precisa ser feito em articulação com outros níveis de governo, é exatamente a habitação, né? A questão climática, ela vai afetar primeiro aqueles que estão em lugares mais vulneráveis, em habitação precária, e de fato a gente tem que endereçar primeiro esse tema. Eu adiciono aqui o tema da drenagem, né? Da drenagem em suas diferentes formas. Ela que vai também ajudar a favorecer a perspectiva de maior resiliência nos territórios. Agora, as cidades precisam conhecer seu risco. É raro a cidade que tem a sua análise de risco e vulnerabilidade climática bem feita, para identificar onde a população está mais exposta, qual tipo de medida, qual tipologia de risco que incide mais, para ter uma política realmente que alcance o médio e longo prazo e que possa reverter, eliminar o risco onde for possível e reduzi-lo ao máximo onde não for possível eliminá-lo. Acho que essa aqui é o recado para cidades mais resilientes e mais sustentáveis em termos das suas prioridades. Bom, queria, né, agradecer a oportunidade de compartilhar essa experiência, essa tecnologia, né, que é muito recente, né, no cenário brasileiro, e é muito legal, né, estar com vocês. É, Como eu já disse antes, né, o Rodrigo é uma grande referência para todos nós que atuamos, né, na discussão de cidades e né, mudanças climáticas, sistemas alimentares. Então, fico muito feliz de dividir, né, esse momento com ele aqui. E agradecer ao convite, né, da Gemima, do professor Francisco também, porque
Sempre que a gente tem, né, a oportunidade de compartilhar isso que tem acontecido, né, nós estaremos aqui. E, é claro, na expectativa de aumentar a nossa colaboração aí para, né, para esses estudos científicos. Acredito que, né, que é super importante e reconhecendo a contribuição que a academia tem aí, né, no desenvolvimento sustentável, né, do país, as políticas públicas, na discussão, né, da agenda aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente sabe tanto que a academia contribui para isso. Obrigada, gente, pela oportunidade. Muito obrigada, Maíra, muito obrigada, Rodrigo. Agradecemos bastante a participação de vocês, né, por compartilharem aí as experiências e conhecimentos. Ficamos muito felizes e tem vários parabéns aqui no chat, né, que realmente foi um momento muito, muito bom. Então, agradecemos. A gente, só para dar alguns recados aqui, né, para o pessoal que está participando, à tarde a gente tem as sessões de trabalhos das sessões das áreas de comunidades, cidades sustentáveis, e também de energia. Ramon quer colocar alguma coisa? E aí eu me despeço aqui também, né? Então, agradeço novamente, agradeço a organização do evento, o pessoal que está aí no suporte, Maria e Paulo, muito, muito obrigada, tá? Ramon? Bom, agradecer também a participação aí da Maíra, do Rodrigo. A gente ficou bem feliz, assim, pela composição dessa mesa. Então, com temas muito pertinentes e atuais, né? Com projetos aí que estão sendo desenvolvidos. E em nome aí do evento, da organização, agradecer a participação de vocês. A gente espera que em próximos eventos vocês também possam contribuir com novas temáticas, com novas atividades, tá? Então, também me despeço. À tarde a gente tem a sessão, vai moderando aí alguns trabalhos e a gente se vê à tarde, tá bom? Então, bom almoço a todos e a todas e até à tarde. Muito obrigada, viu? Maria, pode encerrar a gravação, tá? Edivânia, quer falar? Edivânia, ela volta.